Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Nós já estamos com o Vladimir Alves. Muito boa tarde, Sônia com Abrão. o Thiago Rocha. Boa tarde, com o Felipe Campos. Boa Namastê para todo mundo, Namastê. né? Porque esses são os tempos de coronavírus, é assim que a gente se cumprimenta. Olha, daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa roda da fofoca. Hoje tem uma bomba também lá do Rio de Janeiro com o Alessandro Lobianco. É em relação a um ator global, fez uma cirurgia de mudança de sexo que acabou provocando a expulsão dele de casa. É uma situação, ele está no ar, está na novela, já já você vai saber de quem se trata, como é essa história. Quem o expulsou de casa foi a própria mãe, e essa situação é muito delicada, tá? A gente vai batalhar muito por um final feliz para ela, pelo menos esse é o objetivo do Alessandro Lobianco, mas vamos aí, tá? Olha, vocês podem estar estranhando de estarem olhando aqui pra gente. Hoje nós estamos sem a nossa mesa, a gente está sempre tomando todas as medidas de segurança e precaução em relação a se conter e se controlar essa pandemia do coronavírus. Então, nós estamos hoje sem uma superfície, que é uma coisa que acumula bastante também, né? Bactérias, essa coisa toda, e mantendo aquela distância de 1,5 metro de cada um, né, gente? Oi, Felipe. Oi, Sônia. Oi, tudo bom? Então, são essas medidas que elas são muito simples de serem tomadas e elas são muito efetivas nesse controle que todos nós precisamos fazer. Fora isso, a gente está aqui no nosso estúdio, a equipe sempre é bem reduzida, sempre foi, a gente nunca teve plateia, uma coisa que eu sempre lamentei, mas num momento como esse, até que é muito bem-vindo, né? Então, nós estamos num número muito reduzido de pessoas aqui no nosso estúdio e todos os dias o nosso estúdio e todo o local onde nós estamos passa por uma desinfecção hospitalar. O que é isso? É a mesma desinfecção, vocês estão vendo aí as imagens, que existem nas UTIs do Brasil e mundo afora. É como se todos nós aqui estivéssemos numa UTI, né, extremamente higienizada, desinfectada realmente. Então, assim a gente vai continuando a trabalhar enquanto for possível, enquanto não houver uma determinação em contrário, tá certo? Ó, tudo isso, todos os dias, nossa equipe, nosso estúdio, todas as nossas instalações passam por essa limpeza, que é limpeza hospitalar, é limpeza de UTI, é desinfecção que se chama esse método e esse sistema. Aí vamos trabalhar, né, gente? Eu vou falar, gente, eu não aguento mais, está muito massacrante. Não interessa, é importante que seja massacrante num momento como esse, porque aí entra na cabeça de todo mundo. Aos poucos a ficha vai caindo e graças a Deus está sendo exatamente isso que está acontecendo, né? Aqui em São Paulo, que é o epicentro dessa doença, as pessoas estão mesmo esvaziando as ruas, não se expondo tanto, se conscientizando, cada um fazendo a sua parte. No Rio de Janeiro a mesma coisa, o pessoal está abandonando as praias, está entendendo, né, os riscos, as dificuldades, e isso é uma coisa que está virando uma grande corrente no nosso país. E com isso, talvez a gente consiga, né, se livrar dessa história toda o quanto antes, na verdade. Então tem muita coisa, a gente falou ontem também do MasterChef, lembra que estava marcado para maio, Vlad? Acho que para maio. Para maio e que também pode não acontecer. Acredito que do MasterChef vai ter um pouco mais de possibilidades, né? De qualquer maneira, o Fogaça, que é um dos jurados mais famosos do programa, apresentadores também, ele realmente pegou e resolveu fechar os seus restaurantes aqui em São Paulo. Ele tem 2 ou 3 restaurantes aqui em São Paulo e ele resolveu, de fato, fechar até passar essa história toda aí de pico da disseminação do coronavírus. Agora, no jornalismo da Globo, tem coisas para acontecer que vocês não imaginam, inclusive o afastamento de Maju e do Bocardi, para vocês terem uma ideia disso. Eu ver se eu acho aqui para vocês direitinho, mas eu não estou achando, mas é o que vai acontecer. E aquele rodízio dos sábados à noite do Jornal Nacional, a gente também comentou aqui, não foi, Vlad? É verdade. Eu acho que eles vão chamar de volta agora o Chico Pinheiro, justamente nesse período agora, para que não haja justamente esse deslocamento de apresentadores entre cidades.
no Brasil, de outros estados. Vir do Rio, né, para São Paulo, de São Paulo para o Rio, enfim. E foi até suspenso o rodízio também. E eles encontraram como uma solução imediata, chamaram de volta o Chico Pinheiro para participar justamente desses rodízios do Jornal Nacional. Tá, mas ele vai para o Rio, não vai para o Rio? Eu tô sem a Ele fica lá, o Bom Dia Brasil. Bom Dia Brasil é lá, é verdade. Então, para evitar que a Maju se desloque, e o Bocardi também, eles permanecem em São Paulo e quem estiver lá no Rio está à disposição para fazer o Jornal Nacional. Jornal Nacional. Então, realmente, isso é uma medida muito importante. Quanto menos deslocamento, quanto mais curtos também os deslocamentos, melhor. Porque as pesquisas, inclusive, feitas recentemente, mostram que só o fato de você ficar o tempo todo fechado resolve muito. E quem sai pouco também evita, ajuda, né? Ajuda bastante. Porque tem gente que tem que trabalhar de qualquer maneira. Então, vai para o trabalho para casa, da casa para o trabalho, esquece vida social, badalação, e sair do trabalho, ir para o boteco, fazer qualquer coisa, esquece. Mantém esse rumo curto, e para muita gente é longo também, trabalho para casa, da casa para o trabalho, e sempre tomando todas as providências de higienização, que é o que está sendo feito na Rede Globo e em todas as emissoras, mas lá eles têm uma atenção muito grande com isso, porque parece que um funcionário ficou sob suspeita, não foi um caso confirmado, de coronavírus por estar com os microfones. Ele encarregado de limpar os microfones, pegou um que estava contaminado e aí ficou com a suspeita, mas parece que não deu em nada. Então, essa história dos microfones de televisão, dos objetos que a gente usa aqui, até esse mesmo que eu uso de lapela, que é o mais simples, é o menorzinho, né? Mas não está isento de risco nenhum. Todos eles são absolutamente higienizados, como as máscaras para os maquiadores, para os cabeleireiros, como os produtos de beleza de cada um e só de cada pessoa, inclusive pincel, inclusive batom, tudo. Então, se a gente, continuar nessa toada que a gente está indo, e eu acredito que está indo bem, precisa mais, é lógico, mas eu acho que a conscientização está acontecendo, que as pessoas estão sendo cidadãs nesse momento, realmente, as coisas rolam, acredita, Vlad? Com certeza. Eu acho que esses atos que a Organização Mundial da Saúde tem solicitado às pessoas, tem solicitado à população, às empresas e para todo mundo, tem surtido efeito. E eu acho que não tem sido maciço, mas, porque as pessoas em casa estão aprendendo todos os dias, com situações que a gente conseguiu desenvolver agora, com situações que já vêm do passado. Por exemplo, antes mesmo de tudo isso, aqui na Câmara 5 já tinha álcool gel e máscara para todo mundo, antes da crise, da pandemia. Então, eu acho que são soluções práticas que a gente desenvolve e que tem que ser colocadas em dia e que ajudam e facilitam nesse momento. Exatamente, viu? E muitas pessoas falam, mas assim, não é melhor tirar o programa do ar? Não acho, porque fala assim, mas não é um telejornal. Nosso programa realmente não é um telejornal, mas é um programa de informação e ele é também factual. Agora, o que nos leva muito a continuar no ar nesse nosso esquema de roda da fofoca, inclusive, é estar passando para vocês todas essas informações da pandemia, do corona, que agora o pessoal arrumou até apelido para ele, né? Coronga. É coronga, coisa de brasileiro mesmo. Aí tem um momento, no meio de tanta informação em relação à doença, que você precisa espairecer um pouco. É aquela alienação saudável. Vamos falar de uma coisa que seja só entretenimento, vamos fofocar, vamos brincar como a gente brinca aqui, vamos dar para o público esse intervalo. Pelo menos das 3 às 5 da tarde, a gente vai estar falando de coisa, né, mais leve para vocês, de coisas que às vezes também nem sejam tão leves, mas te levam para um outro lado da vida, mais claro até, para a gente poder recarregar as nossas baterias e continuar com a nossa batalha aí de vamos embora, vamos vencer esse vírus de qualquer maneira e a gente vai chegar lá sim. Eu particularmente, gente, não tenho a menor dúvida, tá? O primeiro passo vai ser um belo de um controle e depois com o tempo, como aconteceu com o H1N1, que eu cheguei a contrair o H1N1, hoje já é uma coisa dominada, tá tudo dominado nessa área. Fala. Eu acho que a gente não sabia num determinado momento, e eu estava falando inclusive isso com você no bastidor, porque até a quinta-feira
A gente tava vindo, tava tudo certo. Depois, quando eu cheguei em casa, que eu escutei, eu falei, gente, mas os parques da Disney, eles vão fechar? Sim. Quanto isso não movimenta de milhões, não é? Certo. E aí a gente vai conseguindo compreender, degrau por degrau, passo por passo, que... E as medidas foram tomadas, academias Sim. aqui em São Paulo, só no final do mês que vem. Ele vai morrer de abstinência. Vai. esse Shopping veneno, Center, viu? a mesma coisa. Então a gente Sim. vai conseguindo compreender, né, Sim, Sônia? a gente vai se adaptando. Só para fechar rapidinho, que eu vou chamar o Lobianco. Eu quero ver o Lobianco. Você quer ver o quer ver o Lobianco? Lobianco? Então vamos lá, direto para o Rio de Janeiro, Alessandro Lobianco, mas eu vou explicar primeiro, calma para vocês, do que se trata a história que ele vai mostrar hoje aqui pra gente. Como eu disse na abertura do nosso programa, trata-se de um ator global, tá numa novela da emissora, tá no ar aí, agora é por pouco tempo, que também vai deixar de ser exibida. E assim, era uma menina, né, que de repente era um menino num corpo errado. E o que acontece? Ele teve o apoio da família, teve o apoio da mãe, né? A mãe fez de tudo, inclusive, para que ele seguisse a carreira de ator, a carreira artística que ele sempre quis. Mas teve um momento na vida em que esse ator, ele viajou, ele saiu do país e quando ele voltou, não era mais uma menina, era um menino mesmo. Ele fez a cirurgia de mudança de sexo sem consultar a família, sem avisar a família, não seria nem consultar, porque isso era uma decisão muito pessoal dele, mas de fazer uma coisa em conjunto, inclusive com essa mãe que sempre foi o maior apoio dele. Quando ele voltou, o choque da mãe foi tão grande, mas tão grande, ela não foi preparada para isso, que ela não consegue conviver com esse menino dentro de casa. Ela sabia da essência dele, sabia de tudo, mas assim, a forma física ter mudado de uma maneira tão repentina, ela não conseguiu assimilar. E a coisa foi tão radical que ela expulsou esse filho de casa. E essa história, ela tem outros desdobramentos, porque essa mãe, ela não consegue ficar, nem geograficamente, como eu tô aqui com os meninos, ela não consegue ficar com o filho dela, mas também não consegue se desligar, porque é filho, porque ama esse filho. Então, imagina o drama também dessa mãe, fora a dor, né, do menino, do ator, que se vê rejeitado a ponto de ser expulso de casa. A situação é muito complicada. Mesmo assim, ela batalha por ele, porque parece, e o Lobianco é que tem essa informação com mais exatidão, que foi inclusive por batalha dessa mãe que ele conseguiu esse papel na novela da Rede Globo de televisão, né? Então fica assim, eles estão separados, não por ele, mas por uma absoluta impossibilidade dela de conviver com o filho num corpo de homem, né? Mesmo preferia, mesmo sabendo que a essência era masculina, queria com a forma feminina, com o corpo feminino, com o qual ele nasceu. Vamos saber os maiores detalhes disso agora com Alessandro Lobianco no Rio de Janeiro. Ah, é verdade, Elias. A gente vai mostrar para vocês como é que ele está hoje. Você vai conhecer com a imagem de mulher, não é? Mas depois da cirurgia virou homem fisicamente, entrou na novela e vocês vão saber de quem se trata e como está. Era essa garota. Não, eu não estou entendendo. Eu também não tô Sônia, entendendo. desculpa. Era essa garota. Eu não estou conseguindo essa entender. Era uma moça. Era uma moça que fez a cirurgia. que foi pra Fez a fora, foi morar fora cirurgia do país. para ter um corpo de homem. E aí fez uma cirurgia e ficou menino, virou Ficou menino. menino, agora é um homem virou trans. menino. É um homem trans, exatamente. Eu tava vendo a foto É de porque uma eu não moça tava e escrito entendendo. ator. Eu não tava entendendo. Então é isso, é um homem trans hoje. Ela hoje- nasceu menina. Sim, nasceu menina, vocês viram Essa aí. a foto aí. Foi assim que ela fez a novela? Hã? Assim que ela apareceu na novela? Não, na novela é um homem. Na Já novela é como ator. homem. E a Na gente não novela sabia? É ator, é ator. E a Que gente não foi? sabia que o ator da novela era Não, trans. não. Isso vai ser revelar hoje. Fala, Elias, está picotando, eu não estou te ouvindo. Não. A novela está no ar ainda. O Lobianco já está a postos. Podemos chamá-lo, Elias? Sim, então, boa tarde, Alessandro Lobianco. Já está ouvindo a gente, né? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, meus colegas aí na mesa, todos que nos assistem. E realmente é uma história de muita superação, claro, carregada de muita mágoa, né, de ambos os lados, mas, acima de tudo, também uma história de muita superação por esse ator, Sim. que, inclusive, conversou com a gente com exclusividade. No final, a gente vai trazer essa entrevista exclusiva. A gente fez fizemos 5 conversou com perguntas. ele.
Isso, e ele respondeu a gente essas 5 perguntas sem nenhuma cerimônia, falando de trabalho, dessa mudança na vida dele. No finalzinho também falou sobre a questão familiar, mas preciso entenderem melhor esse contexto, Sônia. Hoje esse ator está com 25 anos de idade, ele fez essa transição quando tinha a cirurgia, a troca dos documentos, quando tinha 20 anos, quando tinha acabado de se formar na Escola de Teatro da Cal, aqui em Laranjeiras, achou que naquela época ali se formando era o espaço ideal que ele precisava antes de cair de cabeça, né, na carreira profissional de vez, né, com tudo. E sofreu muito, Sônia, sofreu muito, como eu disse, um sofrimento de todos os lados. E como que ele se descobre homem, né, no meio disso tudo e opta por fazer essa transição? Ele fez uma peça de teatro em que, por coincidência, o personagem, um belo dia, acordava sem os seios e totalmente peludo. E ali ele foi entendendo o que pudesse estar acontecendo com ele, até que ele foi com uma diretora artística dele, do teatro, assistiu uma palestra de um trans, que foi o primeiro trans a fazer essa cirurgia no Brasil em 77, e quando termina ali essa palestra, ele vira para essa diretora artística e diz, ainda mulher, né? Olha, eu acho que eu sou isso aí, eu acho que eu sou exatamente o que eu acabei de escutar, eu acho que eu sou trans. E aí essa diretora, até brincando, vira e responde, então é isso, fulano, e deu um nome já assim na brincadeira. E ali ele pegou esse nome para ele e tomou essa atitude. Falou, é isso, agora eu entendi o que eu sou. Essa pessoa, ela sempre foi o xodó da família. Sim. Sempre foi o xodó da família, como você bem pontuou. É uma família de gente muito batalhadora, trabalharam duro demais para custear os estudos, né? Era uma família que era de Inhaúma, então era uma região aqui do Rio bem distante da Escola de Teatro da Cal, aqui em Laranjeiras, onde ela se formou. Então, essa família alugou um apartamento aqui em Botafogo. Trabalharam bastante para dar essa condição, para essa formação, mas teve um momento ali na vida que um amigo dessa pessoa que não morava no Rio precisou viajar e precisou de alguém para tomar conta ali do apartamento. Então, essa pessoa acabou viajando para ajudar esse amigo, para tomar conta desse apartamento, junto ali com a carreira do teatro, acabou trabalhando num banco também, mas aproveitou que estava nesse distanciamento da família e, como você falou, acabou fazendo a mudança, né, do sexo, acabou trocando toda a documentação. E quando a família ficou sabendo, principalmente a mãe, ela não conseguiu aceitar. Ela faz 5 anos que isso aconteceu, hoje está com 25 anos, fez a mudança com 20, mas há 5 anos que essa mãe não tem coragem de encontrar e receber esse filho, né? E ela acha estranho, né? Ela acha que é uma figura estranha, que não é a filha dela, é uma outra pessoa. Imagino. E ela não consegue. Mas isso é tão dúbio, essa relação amorosa, que, como você mesmo pontuou, Sônia, que essa mãe, apesar de não ter coragem, não conseguir, né, encontrar com esse filho hoje há 5 anos, na verdade, ela não consegue se desligar também, né? Tem ainda o laço de amor, o laço afetivo de mãe. E apurando essa história, até remeteu a história, porque a gente já viu no cinema a história de um cantor sertanejo que, quando era criança, o pai gastava todo o dinheiro que tinha comprando ficha de orelhão para ligar para as rádios e tentar promover o filho. E essa mãe, meio hoje, que ela tá assim, ela de uma certa maneira, ela tenta fazer uns contatos ali por fora, sem o filho saber, para impulsionar a carreira do filho. Então, quer dizer, tem uma relação amorosa e a gente acredita, claro, quando eu quis trazer essa matéria para o ar, eu falei, bom, tem um amor ali enrustido, tem um amor reprimido nessa história toda. Quem sabe, né, isso consegue ter um final feliz, né, de alguma maneira. Sim. Então a gente quer trazer essa história, quer mostrar, eu quero revelar quem é essa pessoa. Ela acabou também
conversando com exclusividade com a gente, mas está numa novela hoje com grande destaque, o personagem acabou também ganhando um destaque bacana. Eu não sei se vocês já arriscam aí quem possa ser essa pessoa. Eu só queria te fazer umas perguntas antes, porque você falou, né, a cirurgia ela fez com 25 anos, 5 anos, né? Com 20 anos. Com 20 anos, agora está com 25, há 5 anos passou por essa transformação. Era uma menina bonita dessa, não era? Não, sim, uma graça de menina. Eu estava aqui escutando vocês falarem de amor, eu não sei se eu consigo compreender se tem amor ainda. Em 5 anos você não conseguia aceitar o seu filho, é isso? Porque se você... Mãe, amor de mãe é o amor mais puro e genuíno, tá não aí, tem tá amor presente, maior, né? ponto. Agora, você não conseguir compreender que essa menina não se sentia à vontade do jeito que ela se olhava no espelho, que ela não se identificava ali, e ela precisava buscar algo que ela falasse, ok, eu me enxergo desse jeito. Claro. Eu não consigo compreender que esse amor está genuíno como ele deveria ser. Tem alguma coisa aí, na minha opinião, acho que precisava passar por um psicólogo. A mãe, eu acho que é um caminho, precisava passar por um tratamento psicológico, porque se ela ama de verdade, se ela batalha de verdade, se ela quer a felicidade dessa pessoa, como é que ela não pode entender que aquilo ali, aquela pessoa, aquele ser humano faz parte da vida dela? Eu acho que tem uma questão que era uma aí, filha, é um filho agora. Eu acho que é uma questão de distorção mesmo, né? Porque você vê a tua filha embarcando e quando você recebe o teu filho. Mas dá um choque. Dá um mas choque. Há Eu entendo a situação dessa mãe, claro, né? Mas a gente tem que colocar em questão a exatidão da questão desse rapaz, né? Desse ator hoje, né? Eu acho que a gente está numa fase aonde o gênero cada vez mais ele vem se identificando, né? E cada vez mais as pessoas saindo do armário e se jogando realmente, indo buscar a sua verdadeira identidade. Isso é o mais importante, né? Então, o que vale a pena, eu acho que é essa mãe repensar também os valores dela de mãe, né? Que é o mais importante. E ela também de filho. Porém, eu acho que ele está no papel dele realmente. Que eu acho que ele deu o primeiro passo, que foi realmente se encontrar. Né? Ele é quem sofria mais nessa história. A gente não precisa ir longe para entender toda essa situação e saber que isso se passa em todos os lugares. O caso de Tammy e Gretchen. Sim, Por quanto tempo a Gretchen renegou Tammy? Ela falou assim, olha, eu quase pensei em pegar ela pelos cabelos e levar para a igreja, porque achava que era um espírito ruim. Ela pegou e levou. Não levou? Levou pelos cabelos mesmo, levou mesmo. Então, é uma situação que acontece com famílias do mundo inteiro e que agora, coincidentemente, envolve um ator. Mais uma pessoa. Um ator trans também. Né? E é isso que eu fiquei pensando. Eu falei, mas será até que ponto que existe esse amor? Como é que você não pode pegar um telefone e ligar? Como é que você não pode falar, mãe, tô chegando aí domingo pra gente jantar? Ô mãe, vamos no shopping fazer alguma coisa? Mãe, vamos... Né? Mas você diz de amor do quê? Que eu não tô... É para ele contar isso pra mãe? Para ter um contato. Porque não existe o contato. A relação homem, então, mas você não sabe como que tá a relação, né? Não tem contato. Não tem contato há 5 anos. Enquanto era feminina e atriz, tá tudo certo. Era a filha que eu sempre imaginei, eu sempre gostei de ter, porque tá na novela. Aí não se enxergou mais, aí, não, peraí, eu não consigo. São as questões das expectativas. Vai saber quais foram as expectativas que essa mãe tinha com essa filha, né? Então, tudo isso, só eles mesmos que sabem disso. Ele fala com a gente, né? O Lobianco entrevistou. Olha a Débora Seco com ela. Eu acho que é importante falar que talvez nesse processo, porque daí surgem dúvidas, nesse processo todo de ele realmente fazer a transformação, houve conversa com a família, então, tudo né? isso então vai acho que ser tudo isso esclarecido. O Lobianco acho que vai trazer, né? Acho que não houve, não, né? É surreal. O quê? Não houve o aviso, a conversa, eu vou fazer essa cirurgia, eu quero fazer. Ela saiu do país. Quando saiu uma moça e voltou um rapaz. E é o rapaz... E fez a cirurgia lá fora. Tá, aí eu devo voltar na minha história e falar assim, pode ser que esse é o grande choque. Esse é o choque. Eu acho que esse é o grande choque, porque não teve
meio de campo. Olha, teve um mãe, approach, né? Não teve o que você acha, tal? Porque você imagina. O gato subiu no telhado, olha, vai acontecer assim. Sim, entendeu? Lobianco, diga pra Olha, gente. Sônia, Houve uma conversa, não houve? Completa isso pra gente, por favor. Pois é, o que eu senti, Sônia, é o seguinte, é que não houve nenhuma conversa preparatória ali para essa mãe. Quando essa conversa se iniciou, a transição já havia sido feita. Então foi um choque muito grande. Realmente a mãe achou, ela não consegue ver nesse ator hoje isso, claro, não é a minha opinião, estou passando o pensamento ali da mãe. Sim. Ela não consegue ver a antiga filha ali, ela acha muito estranho. Ela até confessou que não consegue nem ver direito na televisão. Falou, olha, o pai assiste, vê, mas o problema sou eu acho estranho, sabe? Eu não tenho medo de ver e não consigo. E por que eu apostei muito nessa pauta aqui, Sônia? Que isso possa se reverter. Eu sei que tem 5 anos, né? É um tempo, é meia década. Mas eu vivi... Congelou o Lobianco. Agora que eu queria saber como foi a transição. Ele vai contar. Mas, eu não fiz transição, gente, mas eu vivi uma experiência. Eu vivi uma experiência muito de Você não perto, tá nessa Vale história, é só o repórter, tá? Que é o seguinte, eu tenho um amigo que passou por essa transição e o que acontece? Quando ele fez essa transição, o pai também ficou 2 anos sem ver esse filho. O pai não queria, até que quando fez 2 anos, a gente achou que era tempo demais e os amigos fizeram uma força-tarefa para juntar esse pai e esse filho. Era a mesma situação, era uma menina, virou menino e até que o pai aceitou. Depois de 2 anos dos amigos em cima, ele aceitou se encontrar. Quando eles se encontraram, Sônia, não precisou falar nada, foi de imediato. Eles se encontraram, deram um abraço, começaram a chorar. Que bom. E a primeira coisa que esse pai falou do nosso lado foi o seguinte, eu achei até bonito que ele falou, apesar de ter sido horrível esse tempo todo. Ele falou o seguinte, gente, talvez só o perfume ficou mais doce, mas o cheiro da pele ainda é o mesmo, o abraço é o mesmo abraço, o toque continua sendo o mesmo toque. Que tempo que eu perdi na minha vida, agora tá tudo bem, eu tô com meu filho de volta. E ainda brincou, desculpa, eu tô com a minha filha, tô com meu filho de volta. E foi uma coisa assim, 2 anos que se resolveu com um abraço, em 5 segundos. Então eu acho que o que tá faltando aqui talvez seja uma oportunidade de um simples juntar contato. os dois, né? Porque 5 anos é muita coisa, é muito tempo. Daqui a pouco fica irreversível, daqui a pouco viram 2 estranhos mesmo, né? Eles não isso se que você telefonam? falou. Daqui a pouco eles ficam estranhos um tem pro contato, outro. né? Eles não falam nem por telefone, não, nesses 5 anos, nenhum contato. Nada. Rede Zero social. de Foi contato, expulso de casa, Sônia, não foi? Zero. Zero de contato. O Vlad está perguntando. Ele foi expulso de casa, não foi isso? Perdão? Ele foi expulso da casa? Ele não pode retornar, né? Nunca mais para ver os pais. Nossa, a porta Assim, fechada para tem 5 ele. anos Saiu que e não ele volta, saiu. né? Saiu e não Bobagem, Não volta, gente, A mãe não tem bobagem. coragem, não quer. Diz que não quer hoje, não consegue encontrar esse filho. E aí a gente imagina o drama, né? E o pai não vazio consegue que essa reverter pessoa- isso? Então, isso é uma coisa, é um bobagem. ponto diferente nessa história, porque a maior parte de história de rejeição de trans que a gente conhece é sempre por parte do pai. As mães, né, que são a força, que incentivam a ir adiante, a encontrar harmonia entre corpo e alma. E nesse caso é totalmente diferente. E é uma resistência Engraçado. sólida. Mas é engraçado, uma coisa os pais forte. é muito mais comum os pais aceitarem do que as mães. Não. Não. Eu acho que as mães As aceitam mães, mais. aceitam, não, nossa. não, Quando na é o maioria contrário. dos casos, dos meus amigos, por exemplo, né, que se assumiram, enfim, os pais se mantiveram muito mais perto do que as mães. Olha, não é a noção que eu tenho, mas sei lá. Talvez Eu o acho que no contrário, caso das como figuras você masculinas, diz. Sim. o pai não quer que o filho se transforme em uma trans mulher. Sempre tem Sim, isso, sim. essa negativa. E no caso aí de 2 figuras femininas, a mãe não quer que a filha se talvez seja transforme isso também, numa figura né? masculina. Esse lado que você focou deve ser realmente Agora, isso. imagina o que deve passar na cabeça de um casal
né? Porque você está com uma mãe irredutível e de um pai que compreende, que gostaria de ter perto. Tá na hora desse pai agir também, É né? isso que eu tô falando, porque assim, claro. desculpa, gente, é sangue. É uma pessoa, é da tua família, é uma pessoa que não se via daquele jeito e agora você fecha a porta para ele porque ela... Nossa, deixa bater na Não porta é? e não Mas abre. eu entendo muito bem a questão de ter sumido 5 anos e ter feito a transformação longe. Porque justamente como o Vlad trouxe a questão, o Tami e a Gretchen, né? Gretchen pegou pelos cabelos, levou para a igreja, sabe? O sofrimento pro Tami deve ter sido horroroso, Sim. né? Porque você querer imprimir uma personalidade na qual a pessoa não tem, é horrível. Mas ao mesmo tempo, eu acho que na história de Tami, o Tami foi mais compreensivo ou soube vivenciar isso por etapas. Deu tempo da Gretchen, né? E do pai e assimilando. E o pai aceitou melhor. O pai aceitou melhor, é verdade. Tanto Nesse que caso, Tami o pai vive aceitou melhor. aqui na região da Zona Sul, vivia na época muito Sim. mais na casa do pai e com o pai Que do que com a aceitava Gretchen. mais. Primeiro, Tami tirou as mamas, depois foi tomando hormônio, cortou o cabelo bem curtinho, masculino mesmo, deixou barba, deixou bigode, foi malhar para ficar, né, com um físico bem forte, como os homens. E a Gretchen foi acompanhando tudo isso. Então, quando ela viu, o filho estava pronto ali na frente dela, mas ela acompanhou todo esse processo. Agora, esse ator fez o contrário, saiu uma moça e voltou um rapaz. Não houve a transição para essa mãe. O choque foi intenso, mas eu acho, e a gente só acha, porque só para saber estando na pele mesmo, que em 5 anos isso já podia ter sido contornado, ou pelo menos já haver algum tipo de aproximação. Ou uma coisa aí deu muito Foi esse errado. choque, né? A O pessoa vai com um choque passaporte feminino e volta com masculino, outro, sabe assim? exatamente. Eu acho que esse choque que filha a família... partiu e um filho chegou para ela. Não era isso que ela estava esperando. Mas deixa eu só entender de novo. É que a sexualidade, eu acho que ela é um fator tão determinante na vida da pessoa que isso, se não é bem resolvido, nada mais caminha. É né? verdade. Então, essa mãe, ela tem que agradecer. Poxa, não está marginalizado, que a gente sabe que, infelizmente, no passado, se existia muito isso, né? Verdade. Não se abria o mercado de trabalho. Então, o que sobrava? Infelizmente, sobrava a prostituição e virar marginal, talvez, né? sim. E hoje não, hoje está tendo essa abertura, tanto que é um ator, está reconhecido, está trabalhando numa novela boa, dignamente, né? De destaque. E assim, só ver se eu entendi, tá? Não briga comigo. Eu não. Tá? Tô aqui para brigar. Quando fez a novela, Não, Tá agora. fazendo. A novela tá no ar. A novela Como tá no menino. ar. Ele tá no ar. Como ator, que ele se assumiu. Aham. Entendi. Ninguém, Lobianco, ninguém conheceu o ator, não é? Antes de. essa foto ninguém tinha visto, Então, ninguém conhece o ator como mulher. Ninguém. Sônia, a transição ficou tão boa, foi tão bem feita, que se a gente não falar e não mostrar as fotos antigas, é praticamente impossível saber, sabe? Saber que é essa moça. E é uma novela que de era sucesso. antes, Difícil saber quem é, porque Ele vai falar. é um homem, você olha, se a gente não mostrar as fotos antigas, não falar que fez a transição, ninguém sabe. Eu até conversando pelo telefone, a voz, inclusive, é um homem. E uma coisa interessante que foi falado aí, por que essa escolha logo na formação, né? Acabou de se formar na Cal, já fez a transição. É justamente por acreditar que o sucesso profissional, ele está completamente atrelado à nossa autoconsciência pessoal, Claro, né? Então, claro. resolvendo uma coisa, apesar de já ter uma estrada ali como atriz, a coisa se impulsiona de uma forma mais forte, como quando a gente está mais autoconfiante com a gente mesmo, Sim, claro. podendo pleitear papéis, no caso, um papel masculino, que era onde ele se encontrava ali, né, no interno dele. Então eu acho que ele fez, sim, no momento certo, Pra ele, né? essa transição. E uma coisa importante que vocês falaram, talvez esse isolamento que ele fez para fazer essa transição foi justamente por saber que toda a família iria se machucar demais numa coisa que ele não iria abrir mão, ele iria fazer de qualquer maneira. E uma coisa legal de pontuar é que, para ele,
ele vai ser feliz de qualquer maneira. Ele superou já a falta dessa mãe. É claro, se a situação muito, puder melhorar, ter o apoio da família, melhor ainda. Mas se não quiserem, ele não vai ser privado de ser feliz. Ele falou uma coisa muito interessante. Eu perdi minha família, mas descobri uma nova, que são meus amigos, meus diretores de trabalho. E até uma coisa que ele encoraja as pessoas, ele me disse no telefone, não pensem, porque deve ter milhares de pessoas que se identificam nessa situação e não tem coragem justamente pelo isolamento familiar. E ele diz, acreditem no que o seu coração diz, porque sai uma coisa, mas a vida te entrega outra. E você vai ser feliz fazendo o que o seu coração manda. E é isso mesmo. Esse eu acho que é o primeiro mandamento para todo mundo. O Vlad quer saber da novela. Qual é, né? Porque enquanto ela era uma menina, parece que ela fazia teatro. Isso, fazia teatro. Agora, depois da transição, está na novela, e a novela de grande êxito. E a gente não sabe quem é. Não, a gente não sabe. A gente sabe quando eles forem mostrar. E é a primeira experiência dele numa novela, né? Então, e que bacana, né? A primeira experiência já é logo na identidade ali que ele se encontrou, né? O que foi, Elias? A gente vai mostrar, inclusive, não agora, daqui a pouquinho, a foto dela, né? Vocês já estão vendo aí desde o começo, e a foto dele, que é ela depois da cirurgia, evidentemente. Agora, a gente mostrou uma foto dela ainda como moça, né? Como mulher, ao lado da Débora Seco. Da Débora Seco. Porque isso a novela é qual? Isso é pura coincidência já acaba sendo uma pista de qual novela ele está hoje. Não, vamos falar qual é a novela, pelo menos. Qual é a novela? Em Salve-se Quem Puder. Salve-se Quem Puder. E essa foto não foi tirada na época de Salve-se, no começo das gravações? Coincidência? Isso ainda, claro que ainda não tinha. De mulher. Nossa, isso foi há 5 anos então, porque ainda era uma mulher e já era fã da Débora e de repente depois se torna um homem, fisicamente um homem, e aí vai trabalhar na novela em que a Débora Seco trabalha. Olha como é essa vida, gente. Coisa, hein? Que coisa doida. E faz 5 anos a Débora continua igual. A Débora continua igual. Linda, Só ela que virou ele, tá na novela e o povo de casa não sabe de quem se trata. Nossa, a Carlinha Freire mandou aqui no meu Instagram, falou assim, ô Thiago, geralmente, quando as pessoas ficam famosas, vem gente de todo canto falando que é da família. Isso. Esse é um caso que a pessoa entra pra TV e a mãe acaba deixando de lado. E eu não entendi, porque é um orgulho, né? Sem ter dúvida. um filho trabalhando na Globo e estreando nas novelas. Se eu não tiver errada, o Lobianco que me corrija, parece que foi a mãe, à distância, continua olhando por ele, tipo aquele anjo da guarda, mas que está lá longe. E que foi por intermédio dessa mãe que ele conseguiu o papel na novela? É isso ou estou errada? Não, isso não, Sônia. A mãe batalhou muito, trabalhou muito numa vidraçaria aqui no centro do Rio para pagar os estudos, pagar o apartamento. Sim. Mas ela entrou na novela, ele entrou na novela com destaque mesmo pelo trabalho que fez no teatro. Tinha feito seriado já na televisão e aí conseguiu chamar a atenção de grandes diretores e acabou recebendo esse convite, passando no teste e integrando ao elenco aí da novela. Vocês falaram da Débora Seco, curioso, porque agora eu tô curioso para saber se a Débora Seco sabe, né? Pois que é a mesma pessoa que está na foto com ela. Porque no elenco lá de Salve-se Quem Puder, a história desse ator não é muito conhecida, se acredita, é isso? Olha, eu vou dar aqui um briefing da história dele na novela. Sem revelar o personagem, mas já vai ser um gancho para vocês adivinharem quem é. Mas o que eu estou te perguntando é uma outra coisa. Calma. Se os colegas do elenco sabem que ele era ela... Sabem, e apoiam demais, demais. É o que ele disse, eu ganhei uma família no trabalho que eu não tinha, então assim, perdi uma, mas ganhei outra. E aí ele questiona, será que realmente a família que a vida entrega pra gente é a de sangue? Se não for, pelo menos, graças a Deus, a vida me deu uma outra família. E ele é muito querido, muito querido. Conversei com colegas de trabalho que dividem ali o set de filmagem. E é muito querido mesmo. Todo mundo aposta que tem uma carreira promissora aí pela frente. Lobianco, esse ator, ele tem perfil no Instagram?
Oi, perdão. Cortou? Esse ator tem perfil no Instagram? Tem, mas com pouquíssmas fotos. Aí que eu ia te perguntar. Por quê? Agora, ele já até nem tem foto de quando era mulher. Então não dá pra saber, porque o Instagram dele já tá ali, já da transição pra frente. Certo. Vamos mostrar a foto dele antes e depois? A gente já tem aí pra mostrar? O que vocês querem fazer? Antes? Tá ok. Então nós vamos mostrar a foto dele antes e aí eu dou um recadinho, a gente volta aqui para mostrar agora como ele está e aí o Lobianco conta a história dele na novela, como personagem, na verdade. Então coloca pra gente a foto. Essa é da festa de 15 anos, não é a festa de 15 anos? Mas uma gracinha, né? Olha lá. Caroline, 15 anos. Caroline, 15 Hoje mudou anos, tudo. Debutante, O nome, hoje mudou a aparência. tudo. Voltando aqui para essa nossa história que impressiona, que comove. Até minha mãe quer saber quem é. Minha mãe tá mandando no WhatsApp. Quem é, Thiago? Eu não sei, mãe. Mãe, ele não sabe. Olha aqui. Sei. Aí a foto antes. A de divulgação da novela, ó. Salve-se quem puder. A outra já é da divulgação da novela. Já é um rapaz, realmente, que nós vamos ver. Vou saber também qual é o personagem. O Lobianco vai contar tudo direitinho aí pra gente. Fala do personagem, Lobianco. Olha, eu vou dar uma mini biografiazinha que posiciona no final o personagem para ver se vocês arriscam aí antes de eu chegar. É o seguinte, é um ator e diretor teatral, estuda teatro desde criança e, como eu disse, começou a atuar profissionalmente com 14 anos. Ele é hoje, claro, um homem trans, identificou sua transexualidade nos palcos enquanto participava do processo criativo do espetáculo Verde, que eu falei que é aquele que o personagem acordava ali sem os seios e completamente peludo, né? Sim. E aí abre aspas uma declaração que ele dá, né? O teatro me mostrou que era possível ser homem. E aí, agora, o trabalho não se limitou ao teatro, como eu falei das séries. Ele foi protagonista do seriado Transviar, da Imparrei Filmes, e também participou da série Noturnos, no Canal Brasil. Ele recentemente gravou com a Marjorie este ano e o Ícaro Silva um filme, que está para estrear agora, no segundo semestre. Bastante, né? E na novela, ele é o personagem de Salve-se Quem Puder, que faz o ator Catatal, que é um office boy. Ai, que susto! E que nutre uma paixão platônica pela Renatinha, que é a Juliana Alves, né? Que é a secretária executiva da empresa de tecnologia Labrador. É o Catatal. Então Muita gente não sabe. Vamos socorrer o Felipe aqui. Socorre aqui. Catatal é meu foi? crush. Como seu crush? Você é casado? O que você falou que tem Twitters, né, Elias? Então vamos ver. Começa lá, Vlad. Vamos ver. Pessoal mandando no @atardeesua, hashtag @atardeesua, né? Aí, ó. Tem que mandar através das redes sociais. Eu vou botar Instagram aqui nesse programa. Aí, né? Sônia Quero nem Brown. saber. Isso aí. Coloca o CUT. Elisângela. Elisângela, @atardeesua. Começa de Se você tem novo. Orkut, o que mais? Sacanagem. ICQ, pode mandar fax, pode mandar bip. Vamos lá, Elisângela. @atardeesua. Elisângela, boa tarde, grupo. Boa Vocês hoje tarde. estão separados. Bom exemplo, beijos em todos. Beijo pra ela. Beijo pra ela. Elisângela. Você deu boa Vamos tarde, fazendo. grupo? Ainda não. Já, Daqui a pouco. Daqui a boa pouquinho tarde. tem Quando abrir os bochicho aqui, trabalhos. viu? Bom, outro. Tem mais, Sônia Abrão? Olha, Daniel Sobral na tela. Ele adivinhou. É o Catatal de Salve-se Quem Bernardo Puder. de Assis, a matéria do Lobianco, agora há pouco, aqui no nosso programa. Ai, Daniel, você precisava ver a cara do Felipe quando ele descobriu que era o Catatal. Fala, Felipe. Danilo Zanuleto, olha só, a tarde é sua, boa tarde. Zanutelo, né? Tudo bem. A tarde é sua, boa tarde, meus queridos, boa tarde, Danilo. Está tão estranho a roda da fofoca sem a mesa, mas é necessário, verdade. Cuidado nunca é demais. Parabéns pelo incentivo, @atardeesua. Maravilha, beijo, Danilo, é isso mesmo. Ô, Sônia, tá? você sabe que ontem eu até separei rapidinho. Tem mais gente aí, ó. Tem mais gente? Olha lá, vai lá. Enquanto eu leio, você acha que você está achando aí. Monte Alegre, boa tarde, grupo. Manda beijos pra mim, eu moro no Triângulo Mineiro, o melhor programa da tarde, o Thiago Rocha é lindo! Chupa, mãe! Venci, mãe! Ai. Venci na vida! Mais um?
Lê, Olá, Vlad. Valéria Guinan. Guinan? Guinan, Boa acho que tarde, sim. Sônia Abrão e meninos. É muito triste essa história, mas o amor vai prevalecer e tudo se resolverá com esse ator e a mãe. A tarde é sua, também A acho. gente está na torcida, realmente, para que isso aconteça. Chique, né? Valéria Guinan. Chegou mais Sabe exclusiva, que Sônia. Chegou mais ontem, na exclusiva? verdade, ontem eu tava passeando pelo meu Instagram e eu vi essa mensagem dessa moça Dá que eu tempo achei de mostrar? incrível. O que que é? Olha, Lê aí. ela tá dizendo o seguinte: Rogério Oliveira, Felipe Campos, assisti pela primeira vez A Tarde é Sua e fiquei encantada. Tava que perdendo lindo. o meu tempo. Parabéns a equipe maravilhosa. Amei. Olha só, seja muito bem-vinda. legal. Entrou no grupo, Rogéria. Entrou no grupo mesmo. Bom, tem recadinho da Fá Morena pra gente? Eita, Fá. Eita, Fá, e seu ritmo Cadê? Brasil. Cadê a Fá Morena? Vamos lá saber qual é o recadinho da Fá. Sônia Abrão, bancada, Elias, a tarde é sua, meu Brasil. Beijos para vocês, boa tarde. Estou aqui desde sexta passada de quarentena. Graças a Deus, muita gente acha, hoje eu não fui gravar, muita gente acha que eu posso ter coronavírus. Graças a Deus, até o momento nada. Ai, que bom, e se né? Deus quiser, não terei. Faço parte do grupo de risco, tenho 62 anos, então estou tomando as minhas precauções. Minha família nem encosta em mim e eu sugiro que isso aconteça com todos. Porque hoje a gente não abraça, mas daqui a 3 meses a gente vai abraçar, beijar com muito amor, com muito carinho, né? E vamos fazer a higiene necessária, lavar bem as mãos, usar álcool em gel, né? Que é o mínimo dos mínimos. Isso a gente já devia fazer sem ter coronavírus, né? Agora, existindo essa peste, Mais ainda. a gente tem que combatê-la, né? E que todos nós saiamos dessa com muita galhardia, né? O Brasil está fazendo o possível para que isso aconteça. Então, vamos ficar quietinho em casa e obedecendo às normas de saúde, tá bom? Beijos virtuais no coração de cada um de vocês. Ai, ai. Beijo, né, Fá? Muito legal o recado da Fá. E é isso, eu ainda acho, não sei se eu estou sendo otimista demais, mas que a gente vai dar um bom exemplo para o mundo. Também acho. Acho que a gente vai dar uma volta boa mesmo nessa situação. Mas depende né? de todos nós, né, com Sônia Abrão? A gente não certeza. pode fraquejar. Não, acho que agora já dá. Não é agora já Não. dá. A gente tem que esperar mas as é um pessoas que ótimo- são capacitadas falar, agora você pode, Exatamente. agora fique dentro de casa. E é um ótimo momento para a gente rever as nossas relações. Com certeza, E viu? saber o que a gente quer aí no mundo. Bafão. Chegou? Chegou. Olha só, é isso aí, olha só. 16h30. E olha, antes você me segue aí, Felipe H. Campos, é o meu Instagram, Felipe Campos Oficial, meu canal no YouTube, que você, inclusive, tá Eu lá sigo inscrito, você. né? Eu Você não vai mais Pois no é. casamento. Hã? Você não vai mais no casamento. Por quê? Ó, Mariana Rios adia casamento e cancela a festa que faria na Suíça. Na O Suíça? casório aconteceria em março, mas vai ter que ser adiado. Ah, Você não vai, não. Mariana, Mas poxa. fala, seu bafão, aí já tá desconvidado. Mas tudo bem, Então vai. já você fala, deixa a manchete do bafão. Essa apresentadora que não pode chegar nem não pode perto chegar da perto mãe. da mãe, meu Deus do pode. céu. Quem é, Coisa hein? difícil a Quem é? beça, né? Ô, Sônia Mas, Abrão, oi, chega fala. Eu tenho uma aqui que eu preciso Que? falar pra você. O negócio ó, é rapidinho. Carla Vilhena pode ser a nova contratada da Record. O Olha. negócio Olha. tá quente por ali. O Bom. pessoal tá achando que o jornalismo precisa de um reforço feminino. Então não estranhe se vocês verem Carla Vilhena na Record. vai ser muito depois bom. de 2 anos longe da Globo. Ver a Carla Vilhena de volta, né? Gente, olha, agora um assunto que é tratado como tabu por muita gente, mas é mais normal do que vocês podem imaginar aí. No último sábado, dia 14 de março agora, foi comemorado o Dia Mundial da Incontinência Urinária. E nos relacionamentos, né, nos relacionamos muito isso com a velhice, não é mesmo? Mas muitas mulheres têm problemas desse tipo e têm vergonha de falar. Vocês acreditam nisso? Eu Vlad? acredito, Sônia, é verdade é mesmo. verdade, né? Porque assim, em muitas situações o uso da fralda pode acontecer quando a gente menos imagina. É verdade. Sabe o que eu lembro? Acho que a gente até comentou aqui, Que? de que a Larissa Manoela precisou, durante um show, usar fralda.
E ela falou isso em um programa de entrevista sem o menor problema. Tanto que até o TV Fama repercutiu esse assunto que é normalíssimo, né, Tiago? Não, você está falando dessa história, a Bela Falcone, Vlad, eu me lembro também, ela falou sobre isso depois do nascimento da filha dela. Aí o que ela falou? Ela falou que depois do parto normal, ela sofreu de incontinência urinária. Olha, e não é só os partos, não é só para parto, porque na verdade, ela senhores e senhoras, enfim, todos eles podem passar por esse tipo de problema e pega qualquer faixa etária. E é feita também o uso da fralda depois de várias cirurgias que são, às vezes não dão resultado, né? Então a pessoa usa a fralda. Tá vendo, gente? É verdade. E tá na hora mesmo de quebrar esse tabu, porque às vezes a gente acha que isso vai afetar a nossa feminilidade, nós ficamos com vergonha de conversar até com a nossa própria família. E foi por isso que a nossa querida, a repórter, foi aí cobrir um evento maravilhoso e muito importante, o IncoTalks, um papo da vida real sobre incontinência urinária. E vocês vão ver o que ela conversou até com o preparador físico da Sabrina Sato sobre esse tema super importante e natural. Pode rodar. Olá, Sônia Abrão, boa tarde para você aí de casa também. Hoje eu estou num evento muito legal que aconteceu aqui em São Paulo para falar da incontinência urinária, um problema que atinge muitas pessoas, aliás, muito mais do que a gente imagina. E também é um verdadeiro tabu dentro da sociedade brasileira, dentro de casa, com a família. Mas nós vamos mostrar que existe sim prevenção, tratamento e mais do que isso. É possível conviver com este problema de uma maneira mais leve e natural. As pessoas precisam ter uma consciência que a incontinência urinária não é só o idoso, não é só a pós-gestação. A bexiga, ela contrai de forma involuntária e dá uma sensação, além da incontinência, uma sensação de urgência ou, às vezes, uma urgência junto com uma perda urinária. E isso, obviamente, causa um constrangimento muito grande. Tem casos de adolescentes fazendo exercícios em alto impacto, como crossfit, uma maratona, exercícios que realmente existem uma carga gigantesca. Calma aí, Márcio, não posso fazer? Não, você pode fazer. Mas o que é recomendado? Que você trabalhe toda a parte do seu fortalecimento do core, que é aquela região do abdômen, do seu assoalho pélvico. É algo que para a mulher é muito importante. Toda mulher deveria conhecer esses exercícios justamente para se prevenir, não somente na gravidez, mas depois para se preparar mais tarde também. É como se fosse você construir uma casa. E aí, aos poucos, você vai passando. Que hábitos nós temos ao longo da vida que são errados e que podem acarretar numa incontinência e como a gente pode evitar isso? Para evitar que a bexiga dê o comando, a gente tem que estar no comando do nosso corpo. Então, esvaziamento por volta de 2 horas, tomar líquido ao longo do dia, evitar tomar líquido 2 horas antes de dormir, para evitar acordar à noite para fazer xixi. E com tudo isso você vai ter uma melhora no seu sono, e o melhor dia seguinte, né, que a gente fala, né? A mulher geralmente, às vezes ela vê uma gotinha ali na calcinha, ela acha que é um corrimentinho, qualquer coisa. Às vezes já é um indício de incontinência, ela fica anos usando protetor diário, e aí quando ela vai procurar um profissional, ela já está com a incontinência mais severa. Então, às vezes aquela gotinha ali, é importante você buscar informação, que pode não ser um corrimento apenas, pode ser um indício, e isso é bastante comum também. Se você tiver um trabalho com uma equipe multidisciplinar e um educador físico que vá mais profundo, vai identificar realmente quais exercícios específicos, você consegue ter um resultado bem bacana. Tá aí, né, gente? Muito importante essa orientação. Notícia boa de Ferreiro, que tinha contraído o coronavírus, já está curado, já pausou a medicação. Graças a Deus. Ai, Felipe notícia Campos. boa. Bafões, né? Bafões. Então pronto, olha, agora vocês vão ficar sabendo a apresentadora que não está nem podendo chegar perto da mãe, porque a mãe faz parte aí, obviamente, do grupo de risco pela idade. Eu tô falando da dona Ema, a mãe da Galisteu. Dona Ema, um beijão pra senhora, tá sempre ligada aqui com a gente. Dona Ema. E a dona Ema, porque a Galisteu, ela mora em Higienópolis, mas eles têm outro apartamento nos Jardins. Então a dona Ema agora tá ficando nos Jardins e a Galisteu só pôde acenar pra mãe, só pôde dar um tchau pra mãe da janela, tipo assim, mãe, olha, infelizmente não posso passar aí, não posso te abraçar, não posso te beijar, mas eu te mando um beijão pela janela. E inclusive tem o vídeo. Tem um vídeo dela mandando beijão pela janela? De coronavírus, olha minha mãe ali, ó. Ai, meu Deus do céu.
Eu saí de casa só para dar esse beijo de longe nela. Não aguentei, não. Te amo, mãezinha! Olha só, gente, de longe, uma lá no terra, outra lá em cima. E olha, e ontem você tinha razão sobre a participação da Galisteu. Realmente acabou. Acabou, né? Era na verdade, a gente meio confundiu aqui na hora. Ela não está mais fazendo parte do Conga La Conga. A última participação dela foi no último sábado. Certo. Outra notícia boa, o Túlio Milionário, que fica beijando todo mundo na boca, resolveu cancelar os shows. Valeu. Tiago. Sônia, essa é mais uma exclusiva. O pessoal, a gente falou esses dias da Record, o pessoal está lá preso no Marrocos, muitos atores, não é? E segundo minha fonte, a Record está pensando em fretar um avião. Sim, pensando ou vai fretar não, já mesmo? fretou, Sônia. Tá. Que ainda o pessoal não entrou, não sabe, mas querem, assim, quanto mais rápido, melhor, para trazer os atores justamente lá do Marrocos aqui para o Brasil e colocá-los em quarentena. Exatamente. Vão ficar internados, né? Vão ficar alojados, na verdade, num hotel. E aí depois é que a história prossegue normalmente. Tá certo, tá aí. Eles estavam gravando o Gênesis, a nova novela da Breaking Record. News. O que foi? Breaking News. Como? Como? Breaking News. A alma dele está na CNN. Está tendo uma reunião agora na Rede Globo. Parece que eles vão decidir fechar o Projac por 2 meses. Nossa, por 2 meses em função do coronavírus. Tudo. Fechar, Caramba. realmente só deixar o pessoal, pouquíssimas pessoas, e não ter mais transitação nenhuma de pessoas no Projac durante 2 meses. Tá certo. Grupo? Grupo, boa tarde, grupo! Boa tarde! Bem-vindos. Quem quiser entrar no grupo, boa tarde. @Vladimir Alves, pode me seguir lá, entrar no grupo no Instagram. Você sabe que nessa história agora de coronavírus, todo mundo revendo as suas agendas, alguns artistas cancelando seus shows e tentando se adaptar. Claro. Aí todo mundo ficou curioso para saber que mesmo assim, no último final de semana, a Joelma esteve no Faustão e o pessoal falou, Joelma, como é que você consegue rodopiar, bater cabelo, tudo ao mesmo tempo? O que ela toma? Com 45 anos, mesmo, né? qual é o seu segredo de beleza e para poder rodar e bater a cabeça? Porque não ela tem faz, habilidade. ela revelou. Mas o que ela faz? Ela revelou. Ela falou, meu segredo é cuidar primeiro do espiritual. Baixa o espírito ou não? Eu não entendi. Baixa o espírito, assim o resto ela vai se começa a rodar encaixando. e bater cabeça. Ela isso, falou, bater cabelo. o segredo é cuidar primeiro do espiritual. Assim o resto vai se encaixando tudo no seu devido lugar. E você vai fazendo tudo com aquela tranquilidade, aquela paz, que é o mais importante. Mas brincadeiras à parte, nesse momento é bom, né, cuidar do lado espiritual. Ela Cada tem um essa âncora, buscar aí uma... Daí muita energia também. Exatamente. Viu? Tem mais alguma coisa pra você Tem, contar? tem Deixa sim. a manchete. Olha, tem Sônia Abrão, todo mundo perguntando quem é aquela famosa que precisou da polícia por conta da violência doméstica. Quem é? Eu vou revelar. Eita! O ator Estênio Garcia está desmentindo rumores que hoje circularam de que a Globo já o teria dispensado, não precisa mais aquela história dele arrumar um trabalho até o dia 30 para continuar. Ele diz que não, ele até o dia 30 continua funcionário da Globo e continua à disposição da casa, tá certo? Tem um vídeo, um áudio dele pra gente, vamos lá. Boa tarde, Sônia, boa tarde a todos os seus ouvintes. Eu quero dizer que até o dia 30 eu continuo empregado, trabalhando e posso ser escalado a qualquer momento. Se eu for escalado, eu vou continuar trabalhando na Globo. Tá certo, e essa é a nossa torcida mesmo, tem tempo, hoje ainda é dia 19, tem 4, né, tem mais uns tempinhos aí, não estão 4 dias não. Tem notícia como tá sabendo aqui. Sônia Abrão, rapidinho, Cruzeiro do Roberto Carlos, esse ano foi cancelada, 2021 vai ter, e a galera também que quer ir com o Roberto Carlos de avião, justamente lá para o México, tá tudo certo, nada foi remarcado. Fiquem tranquilas, vai ter rosa para todo mundo. Maravilha, fala. E saiu o resultado da Cláudia Leite para o Covid-19. E aí? Graças a Deus deu negativo. E a Cláudia Leite fez questão de deixar um recado que é o seguinte: quero pedir ajuda para todos vocês para que a gente proteja muito a mente.
para que a gente se torne agente multiplicador da segurança e da saúde de todos. Tá Isso certo, aí. ai que bom, né? Ela tem uma bebê tão pequenininha, tem mais 2 filhos, mas tá tudo tranquilo agora com a Cláudia Leite. Quer fechar com alguma coisa? Os Zafirs, né? Os Zafirs, o programa do reality show com a Beth Zafir, produzida pela Media Land, também deu uma parada e agora só os editores que vão trabalhar home office, então quer dizer, por enquanto podcast, a questão aí dos Zafirs ficará suspenso por tempo indeterminado. Tá certo, mas vai voltar, né? Tudo logo, voltou. logo aos pouquinhos. Exatamente. Chega a notícia que a Daniela Albuquerque, apresentadora do Sensacional aqui da nossa Rede TV, por conta do coronavírus, resolveu cancelar a festa de aniversário da filhinha caçula dela, da Antonella, que seria no próximo dia 22. Tá certo, é isso mesmo, né? Tá aí a festinha passada, esse ano fica adiada. Depois que toda essa fase tão complicada passar, aí se comemora tudo de uma vez, né? Se comemora tudo de uma vez, realmente, viu? Deixa eu ver que tem mais aqui pra gente encerrar. Não tem mais nada, só a Sandy, que vai ficar fazendo um show da casa dela para todo mundo que tá de quarentena. Vocês podem conferir pela internet, pelos sites, pelas redes sociais da própria Sandy. Achei maravilhosa essa ideia. Vamos embora, gente? Falamos demais hoje. Tchau, Felipe Campos, Thiago Rocha, Vladimir Alves. Tchau, pessoal. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia. Até amanhã. Se cuidem. Tchau, tchau.